falei agora cedo sobre como que a gente pode fazer para a gente ficar melhor ou para a gente se colocar na vida melhor. Então tem 3 regrinhas. A primeira dela é a aceitação. A aceitação do jeito que você é, da forma que você se coloca no mundo, da forma que você pensa, que você sente. Isso é único. Ser você é único. Então, quando a gente fala de aceitar, quanto mais você se aceita, quanto mais você se coloca no mundo sendo você, mais fica mais fácil tudo em volta, né? Quando a gente está falando de aceitação, a gente está falando da primeira regra em todos os sentidos. A aceitação, ela nos traz clareza de como viver e como enxergar as coisas da forma que são. E a aceitação, ela não diz sobre a passividade das coisas, a passividade de como a gente se coloca no mundo, mas a aceitação das coisas do jeito que são, dos pais que a gente tem, dos amigos, do marido, da esposa. E isso parece algo tão simples que a gente negligencia a simplicidade, negligencia aquilo que a gente é capaz de enxergar e de ver. E quando a gente é capaz de enxergar e de aceitar as coisas do jeito que são, tudo fica mais leve, mais simples. E enxergar esses pais sem a desculpa de eu não fui feliz porque meu pai não me amou, porque meu pai não esteve presente. E a partir disso, compreender que os caminhos que você teve que fazer, porque esse pai não esteve presente, porque essa sua mãe não te deu todo o amor e carinho que você precisou, é uma grande sacada. Porque qual é o caminho que nós precisamos fazer, ou melhor, quais são as pedras que encontramos no caminho para nos conduzir? E por que para um caminho e não para o outro? E isso que é o bacana, é a gente começar a nos perceber que é a primeira regra da aceitação de tudo como é. Porque enquanto a gente tenta mudar, reformular, exigir que o outro mude, a gente sai da aceitação, da simplicidade e começa uma guerra infinita. Porque o outro não irá mudar para nos agradar, ele mudará se ele achar que isso é importante e deve ser feito, não por nossa causa. E quando a gente percebe que nós podemos nos mudar, nos melhorar, aí sim você começa a ter o seu alto poder, você começa a entrar no sentimento de aceitação que é ficar em você, ficar com você e na sua individualidade, na sua percepção das coisas que você pode e das coisas que você não pode. Então o que eu queria dizer? Que quanto mais a gente se aceita, mais a gente pode se responsabilizar. E enxergando as coisas do jeito que são, é como, por exemplo, às vezes a gente tem uma dívida, uma grande dívida. E aí a gente fala assim, eu estou todo endividado. Tá bom, o que realmente você deve? Então você vai lá, pega um papel, vai descrevendo tudo que você deve. E aí você soma. Eu devo, sei lá, 100 mil reais. Então agora você sabe quanto você deve. E aí começa o processo de aceitação. Bom, eu sei que eu devo 100 mil reais. E aí você começa um caminho. Você pode começar um novo caminho, porque agora você sabe exatamente quanto você deve. E agora o segundo passo é como posso quitar isso. Então você começa a se responsabilizar, você começa a aceitar que é isso mesmo e que você precisa fazer algo. Mas aí a gente vem na segunda regra, que é a regra do acolhimento. Acolher que você realmente, em um dado momento, por algum motivo, você se perdeu na dívida. E aí? Eu me acolho, mas por que eu fiz isso? Que é a culpa, que é a raiva, que é a indignação. Eu fiz isso por outro, me endividei por alguém, porque eu confiei em alguém ou porque eu tentei ajudar alguém. Ok.
aceite isso e acolha as suas intenções, que foi a intenção de melhorar algo, a intenção de ajudar alguém. Agora, perceba também o quanto você se prejudica quando você quer demais ser aceito, reconhecido, valorizado, ser amado, e o que você anda fazendo e até que ponto você tem chego para ficar nessa de ser reconhecido e amado. Então veja só, até onde, o que você tem feito e se desequilibrado ou feito coisas que você nem gosta. E aí de novo, aceite primeiro que você está fazendo algo que você não gosta. Acolha que você está fazendo algo que não gosta. E a partir disso, você pode seguir o teu caminho. Pode fazer um novo caminho. Eu dei um exemplo há pouco sobre a pedra. A pedra que está no seu caminho e que você começa a xingar a pedra, que você começa a chutar a pedra, que você começa a maldizer a pedra, que você começa a culpar Deus porque a pedra está ali, a culpar o pai e a mãe porque essa pedra e a pedra e a pedra. Até o momento que você se olha e olha para a pedra, aceita que há uma pedra na sua frente, que há um obstáculo à sua frente e há um grande desafio. E você acolhe tudo aquilo que você pode e aquilo que você nem sabe que pode. E aí você vai para o terceiro momento, que é o ampliar. E ampliar é você deixar de lado as suas limitações, os seus pensamentos antigos, os seus sentimentos antigos e as suas dependências. Até a dependência da dor, a dependência do ruim, do incômodo, para você ter que reagir, porque essa é uma outra característica. Quantas vezes a coisa não tá boa e a gente deixa chegar no limite para tomar uma atitude? Então perceba, você não precisa mais disso. Você não precisa chegar no limite de nada para tomar uma atitude. Pelo contrário, você precisa aceitar as coisas do jeito que são, acolher aquilo que você sente, se perceber nesse movimento que você tem criado e o que o outro criou. E aí, eu deixei ou eu não deixei, foi por acaso, não percebi. Isso não importa. O importante é que você começou a enxergar e começou a perceber que não era isso. E às vezes, por exemplo, quando a gente fala de pessoas, né, de relacionamento, mas ele era ótimo, a gente se dava super bem. Então, você dava super bem, mas você também mudou, você também melhorou, ampliou, né? E muitas vezes é por isso apenas que não está dando mais certo. Então a gente precisa recomeçar, ampliar a sua visão de mundo, ampliar a sua percepção para onde você quer ir, aonde você quer ir. Então nós temos as 3 regras, que é aceitar, acolher e ampliar. E isso a gente está fazendo o tempo inteiro, esse é um movimento constante. E quando a gente consegue de verdade ficar nisso, a gente cria esse movimento, né? Cria esse movimento de ação, de realização. Muitas vezes a gente diz, eu empaquei, parece que eu estou toda bloqueada. E quando a gente está toda bloqueada, é sinal que nós estamos emaranhados, envolvidos em coisas que não nos cabem, que nem é nosso muitas vezes. Então a gente fica num propósito de vida que não é nosso. É como se a gente tivesse comprado, né, gato por lebre, a gente tivesse comprado uma verdade absoluta que não nos serve mais, que é um casamento que já foi, uma religião que não nos satisfaz, é um trabalho que não nos enriquece, é um estudo, né? Você começa uma faculdade, investe tanto, e aí você chega num momento que fala, não é isso que eu quero fazer, não é isso. E aí a gente precisa ter a coragem de ser você, de fazer as suas escolhas que são tão individuais, porque a nossa alegria, a nossa felicidade, ela é única. Quando nós estamos felizes, é eu.
Claro que nós gostaríamos sempre de compartilhar, que o mundo fosse, né, ótimo e fosse excelente viver com todo mundo, mas não é isso. E são essas diversidades que vai trazendo para nós a nossa criatividade, a nossa criação de coisas novas, a necessidade nossa, pessoal, e muitas vezes para muita gente. Veja, hoje as pessoas estão fazendo live de tudo que é jeito, né? E eu tô achando maravilhoso os lives, por exemplo, dos cantores, que é a questão de levar alegria, levar esperança, confiança para as pessoas que estão confinados. E a gente precisa multiplicar esses pensamentos e esses sentimentos positivos para tudo que está em volta. Ah, Márcia, mas eu estou desempregado. Ah, mas eu briguei com meu marido, estou me separando. Tudo isso aconteceria independente do coronavírus, porque a gente coloca hoje tudo a culpa, e realmente, hoje a gente está muito voltado por um suposto inimigo invisível. Mas tudo bem, eu acho que isso é real, mas como a gente se coloca perante tudo isso? O que de verdade a gente pode fazer? E essa acho que é uma pergunta que nós poderíamos fazer. O que eu posso fazer agora de melhor para mim mesma e para as pessoas que estão em volta, e talvez para alguém um tanto longe que a gente pode colaborar, né? Ontem eu tive a oportunidade de fazer um curso online e eu pensei, nossa, vai ser maçante, que vai ser o dia inteiro, e foi maravilhoso, porque era um assunto que eu gostei de aprender, é um assunto que me interessa, que vai expandir mais a minha forma de encarar a vida, o meu trabalho. Então, só enriquece de verdade a nossa vida. Então, a vida não para. E aí você fala assim, nossa, mas viver é investimento, viver é investimento. Quando você acorda de manhã, você está devendo a água, a luz, no mínimo, vai ter que comer. Então, a vida é constante investimento. E qual é o investimento que você tem feito para você? E não é no sentido financeiro, é o investimento do que você tem trazido a você de melhor, de compreensão, de busca interior, da sua vida espiritual. Hoje, algumas religiões a gente não pode frequentar os salões, os templos e etc. Mas qual é o maior templo? Senão aquele que está dentro de você, e que você não precisa ir longe. E isso que é interessante, a gente está precisando acolher aquilo que a gente acredita de verdade, para ficarmos mais e mais conosco. Porque veja só, a gente busca em algo aquilo que nós já temos conosco. Por exemplo, ter dinheiro, viagens, isso tudo é maravilhoso, mas se você não tiver com você, se você não estiver plenamente naquilo que você acredita, na simplicidade da alegria da vida, não adianta você estar no melhor lugar, no melhor hotel do mundo, num lugar maravilhoso, se você não está em paz, não está na felicidade. E ao mesmo tempo, o quanto é maravilhoso a gente planejar uma viagem dos sonhos, fazer coisas que você quer, e isso ser o seu plano, o seu projeto de vida, para cada vez você fique melhor, para que isso te traga também uma proposta de vida a partir de agora. Então nós precisamos voltar a sonhar, a acreditar nesse amanhã. Porque os grandes homens que se destacaram foram os homens que nunca se esqueceram de sonhar, ou as grandes mulheres, evidente, que são pessoas que, em meio ao grande desafio, a grande pedra que tinha no caminho, ela fez disso uma possibilidade de ser ainda melhor. De ser ainda melhor, é como hoje, né? Porque nós estamos em constante mudança, e aceitar isso, e aceitar a diversidade, e não sair do propósito, porque hoje a gente já tem algumas pessoas que esperam esse vídeo para... Como tem uma paciente que diz assim, Márcia, eu estou assistindo você na cozinha, na sala, estou fazendo as minhas coisas e ouvindo você. Eu acho isso muito legal, porque, como eu disse no começo, todo mundo tem uma maneira de fazer as coisas, e a maneira que eu achei
e que eu estou fazendo é dessa forma, do meu jeito Márcia de fazer as coisas. E fico grata pela possibilidade de poder tá transmitindo isso a pessoas que talvez nunca fossem me conhecer, talvez nunca fossem ouvir certas coisas. E aí me faz lembrar sobre a espiritualidade, não no sentido religioso, mas no sentido da profundidade da alma de cada um, na possibilidade que na sutileza de quando a gente silencia e acalma o nosso coração e começamos a sentir que primeiro nós não estamos sozinhos nesse planetinha maluquinho e que de alguma forma acalentar essa alma quando a gente percebe que tudo isso vai passar, que algo melhor está nos esperando. E tem uma coisa, às vezes hoje, nesse exato momento, tem pessoas que estão passando provas muito difíceis de relacionamento, de dinheiro, de trabalho. E aí, o que a gente faz? Essa é a sua pedra nesse instante. E entender que é essa pedra que vai te fazer melhor. Isso vai nos dar a certeza que nada é por acaso, que nenhuma pedra no caminho surge para nós que não seja para te trazer lá de dentro coisas que você não sabia de melhor sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre novos amigos, pessoas de trabalho, de religiões que possam te elevar num nível muito maior do que você está agora. Então, se permitir olhar para a sua pedra e se você quer continuar chegando, pode continuar, ou você pode de verdade olhar para ela e dizer: o que você tem para me ensinar? O que eu posso fazer para ser ainda melhor? E aí a minha pergunta é: o que você tem feito para você de melhor? O que você tem conquistado de você todos os dias quando você abre os olhos? O que você tem para contar de você mesmo? O que você tem contado para as pessoas sobre como você está vivendo nesse exato momento? Eu acho muito interessante que cada dia a gente ouve muitas histórias, por exemplo, hoje no consultório tem muita gente que está com umas questões emocionais que vieram à tona. E ao mesmo tempo eu ouço também histórias de pessoas que nunca imaginou que faria, que compreenderia e que ficasse tão aberta para se conhecer e para sair do limite que estava, da limitação que tinha criado em todos os sentidos e que hoje está transbordando de ideias, que está morrendo de vontade de sair logo desse confinamento e colocar em prática. Então, é assim, se hoje, o amanhã para você tem que esperar o amanhã, que você espere com fé, que você acredite mais do que nunca naquilo que você é, naquilo que você se tornou. Então, de manhã eu falei assim, olha, que a gente aumente o volume do som, que a gente aumente o volume das músicas que a gente gosta de cantar ou que a gente gosta de ouvir. E isso, a música, enfim, né, ela traz as lembranças do passado, e aí de que jovem que eu fui, que menina que eu fui, que menino que eu fui, e nos traz a lembrança das coisas que a gente deixou de fazer, das coisas que a gente quer fazer. Então tem uma frase que a gente sempre faz aqui no tapete rosa, viu, meninas? e aí, que é assim, o sim para a vida, o sim para o novo. E quando a gente internamente, que é o aceitar, né, que é o dizer sim a tudo do jeito que é, e dizer sim para esse futuro incerto, né, que a gente está achando que é um futuro incerto, mas se a gente pensar, né, no grande Pai, no grande Criador, no grande arquiteto do mundo, desde quando ele errou? Desde quando ele não criou uma grande, como diríamos hoje, né, um grande obstáculo, né, que representa esse vírus que é um inimigo invisível, e ao mesmo tempo, em que momento, lá na frente, ele não, esse Criador, né, esse invisível, esse universo, não trouxe resposta, não trouxe soluções, seja no sentido individual ou seja no sentido em grupo. Quando a gente fala de doenças, a gente está falando do silêncio que foi interrompido.
foi interrompido por um corpo que precisava ser ouvido, o corpo da terra, o seu corpo, o meu corpo. Então, o que nós estamos gritando atualmente? Talvez seja a solidão que a gente já vivia ou a solidão que nós estamos vivendo agora. Então, se dar conta da onde nós chegamos e aonde nós podemos chegar é o que vai nos fortalecer de verdade, para que a gente passe pelo tempo que a gente precisar passar e a gente esteja focado aonde a gente pode chegar. Hoje é o momento da gente se unir e realmente rir daquilo que a gente fazia ou daquilo que a gente gostaria de fazer. É tão bacana saber que a gente é amado, porque hoje as pessoas estão de alguma forma dizendo a falta que um faz para o outro, a vontade de estar fazendo isso ou aquilo. E isso já é um ganho, é grandioso, porque nós passamos desapercebidos por tantas coisas tão simples, como ir à padaria, como fazer os seus exercícios na academia, como ir para a escola. Era um movimento tão simples e não se torna hoje esse movimento tão simples, tão desejado, né? Então nós vamos valorizando, e não no futuro, valorizando no presente e naquilo que a gente pode construir nesse exato momento, para que a nossa vida, nem antes, nem no futuro, e sim no presente, ser muito melhor. Então vamos aumentar o volume dessas músicas para que a gente lembre da nossa criança, daquela criança espontânea que cantava sem saber cantar, que sabia cantar alemão, francês e que fazia o lá 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 lá. E esse lá 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 traz lá no fundo a nossa esperança novamente, a nossa certeza de que estar aqui nesse exato momento tem um propósito, e um propósito de crescimento, porque nada fica estanque. A gente não para, a nossa evolução não para, o nosso desenvolvimento não para nem um segundo. Hoje a internet trouxe para nós um movimento incrível de possibilidades. E qual é o que você tem criado, o que você está em falta agora? E a maior falta que você pode ter é de você mesmo, então faça por você. Então, esse é um movimento do aqui e agora, da necessidade a cada minuto. A gente precisa aprender isso hoje e sempre, porque quanto mais desconectado nós estivermos de nós mesmos, mais a gente vive no futuro ou no passado, e aí a gente não vive no agora. Porque por que a gente sempre fala, antes era tão bom? Como era bom se naquela época você reclamava tanto? A gente tem um hábito de falar que antes era bom, mas que antes era esse? Porque o antes era hoje, que a gente reclama do presidente, que a gente reclama do chefe, que a gente reclama do trabalho, que a gente reclama do dólar. Então, quer dizer, a gente fica numa posição de reclamar e esquecer exatamente o que está acontecendo. É como a mãe que diz, meu filho cresceu tão rápido. E por que cresceu tão rápido? Primeiro, que as coisas estão em movimento constante. Segundo, que a gente deixou muitas coisas passar porque estava correndo demais, ou trabalhando demais, ou preocupado demais. Então hoje parar para olhar os nossos filhos, para cuidar da nossa casa, para fazer as coisas que são importantes, isso é um recomeço, é olhar para a sua pedra, é perceber aquilo que você realmente, a lição de casa que realmente você não fez. Então, gente, vamos acolher aquilo que a gente tem de bom e de melhor hoje, e o que a gente tem de ruim também, para de verdade ampliar todas as dificuldades. A gente pode criar a teimosia, que é, não, quando tudo voltar ao normal, aí eu vou fazer isso ou aquilo. Você pode fazer isso, e pode ser que demore muito, e você vai deixar de viver e de criar coisas positivas para você e para que tudo que te cerque. Ou você começa agora a fazer coisas que você de verdade deixou para amanhã e não fez. Então a gente, como uma criança que quando está chovendo, ela reclama porque está chovendo e não vai poder brincar lá fora, e aí repentinamente o que ela faz? Ela começa a criar coisas dentro de casa e a criar brincadeiras incríveis, e daqui a pouco ela começa a esquecer lá fora e começa a se divertir aqui dentro. Então quando eu falo dessa criança, é a nossa parte que precisa ser despertada de uma forma saudável, porque a gente traz a nossa, ou a gente esconde a nossa criança, ou a gente traz as nossas dores, que o tempo inteiro não para de doer.
né? Então que a gente possa liberar a nossa criança para ser criança, para dançar com Michael Jackson, para cantar com Michael Jackson, né, Nani? Para fazer as coisas que realmente nos alegram. Eu tenho só a agradecer a vocês mais uma vez, desculpa por estar sendo um pouco repetitiva, mas que realmente esse vídeo possa chegar na pessoa certa, que precisa lembrar que ser você é a melhor coisa do mundo e que ser você é o certo, é o possível, e quanto mais você conseguir olhar no espelho e dizer é isso que eu posso, é isso que eu vou fazer, mais forte você vai estar. E saiba que a sua teimosia, que a sua chatice, que seu perfeccionismo, tudo isso é você. E isso é tudo ponto de vista. Porque o chato é chato em que sentido? É chato pra mim porque manda eu lavar a louça? É chato pra mim porque pede pra eu cuidar de mim? É chato pra mim porque eu sou carente e quero mais carinho? Seja lá como for. Que a gente aceite a nossa chatice e perceba que o seu jeitinho é único, e ser você é importante para que eu seja o que eu sou, e todos nós, de mãos dadas, sendo nós mesmos, tudo vai ficar ótimo, tudo vai ficar bem, e vai ficar bem segundo o que nós podemos e conseguimos ser. Então, sejam vocês, grande beijo e até o nosso próximo encontro. Beijo e abraços apertados, até a próxima!